Parlamentares denunciam interferência de Gilmar Mendes no Legislativo. Nessa semana, o ministro do STF determinou que o Bolsa Família fique fora do teto constitucional de gastos. Representantes da Câmara dos Deputados e do Senado criticaram a mais recente decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que determinou que os recursos destinados ao Auxílio Brasil sejam excluídos do teto de gastos. Segundo a decisão, a verba para a viabilização do programa social pode ser obtida através de abertura de crédito extraordinário. Em conversa com o Oeste, os parlamentares disseram que a canetada de Gilmar usurpa as funções do Executivo e do Legislativo. Abre aspas, a medida viola as regras processuais do nosso ordenamento jurídico, afirmou o deputado federal Marcel Van Hatten. De uma só vez, a decisão desrespeita a harmonia dos poderes e o Estado de Direito, pilares fundamentais para a democracia. É inadmissível que os guardiões da nossa Constituição rasguem seu texto, fecha aspas. O senador Plínio Valério, por sua vez, qualifica como terrível a postura do ministro do Supremo. Essa decisão fere de morte o Senado e o Congresso Nacional, salientou, ao explicar que a criação e a execução de leis não são atribuições do Judiciário. Abre aspas, todos os senadores devem ir a Brasília e tomar alguma decisão. Isso não pode ficar assim, é o fim da picada, fecha aspas, disse aí o senador Plínio Valério. O congressista... Perdão. O congressista também alertou para a escalada autoritária do STF. Abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes manda no Executivo e Gilmar Mendes no Legislativo observou. Daqui a pouco chegaremos à conclusão de que os políticos não são necessários. O Senado é a última instituição que pode tomar alguma medida para uma doença grave, apenas os remédios amargos. Já o deputado federal Paulo Eduardo Martins diz que o Partido dos Trabalhadores usará a decisão do Supremo como um instrumento político. Abre aspas. Se a gente tem de discutir o orçamento no Congresso e o Supremo interfere nesse processo e estabelece seus próprios critérios, significa que o parlamento é irrelevante, considerou. Ao excluir o Bolsa Família do teto de gastos, o ministro deu um instrumento sem limites para o PT. Ele abriu espaço para que os benefícios do programa social sejam concedidos conforme o interesse do Executivo. O PT, trabalhando sem nenhum limite, certamente usará dessa decisão como instrumento eleitoral e tentará se perpetuar no poder. O custo disso é a destruição da situação fiscal do país, fecha aspas. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, acredita que a decisão de Gilmar é mais um ato de que violenta diretamente as prerrogativas do Congresso. Abre aspas. É uma demonstração de desprezo e de desrespeito ao parlamento, uma vez que são notórios os esforços empregados por deputados e senadores para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, ressaltou ao lembrar que as duas casas legislativas estavam progredindo nas discussões sobre o tema. Para o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, o Supremo agiu de maneira gravíssima. Quem chamou o ministro para dar esse palpite? Perguntou, referindo-se a Gilmar. Ele simplesmente tomou uma decisão que tem de ser do Executivo e do Legislativo. Gilmar não recebeu nenhum voto, não foi eleito para nada. Essa medida significa a perda da independência entre os poderes. E os parlamentares se os parlamentares não quiserem aprovar a PEC da gastança, essa decisão deve ser respeitada. O senador Luiz Carlos Reins entende que a Suprema Corte está atuando politicamente. Alguma dúvida sobre a situação caótica do Brasil? Agora o STF também define o orçamento da União, afirmou. Separação dos poderes? Não. A toga segue atuando politicamente. O vice-líder do governo da Câmara, o deputado federal Ubiratã Sanderson, criticou a manobra de Gilmar. É um abuso, observou. O Congresso precisa agir, principalmente o Senado, visto que tem como missão constitucional exercer o controle e fiscalização de atos abusivos de ministros. Não cabe ao Poder Judiciário legislar e sim aplicar a lei. Olha, entre mortos e feridos, eu gostei muito do fato de que vários deputados estão com uma clareza muito grande sobre o que está acontecendo de fato no Brasil, né? Esses deputados aqui que eu citei, né?
é óbvio, né? Entre eles terem uma clareza e fazerem de fato alguma coisa, vai um trabalho, né? Vai um processo, né? Mas, porém, não obstante, contudo, todavia, né? O fato deles estarem cientes do que está acontecendo é um primeiro passo necessário, né, para que algo seja de fato feito em relação a isso. O que será feito? Não sei. O Luiz Felipe de Orleans Bragança já chamou na chincha. Já chamou na chincha. Ele disse claramente, nós temos que falar sobre reforma do judiciário. Temos que falar de reforma do judiciário. Se não falar de reforma do judiciário, né, o deputado que foi eleito não vai exercer o seu mandato. Vai estar lá pro forma, né? Vai virar, segundo, né, o entendimento moderno, a rainha da Inglaterra. Tá ali só de figuração só. Não é, ó, a rainha da Inglaterra não é só isso, não era só isso, né? Agora é o rei é o Charles III, né? O monarca da Inglaterra tem mais prerrogativas, mas ficou no imaginário popular, né, essa figura, né, do monarca inglês como algo só pro forma, só figuração. É isso que os deputados vão virar, né, 513 rainhas. 513 rainhas da Inglaterra. Não vão mandar em nada, vão ter que. O papel deles é se reunir de vez em quando, votar o próprio aumento do próprio salário, que foi o que aconteceu recentemente, né? Ontem, né? Foi o que aconteceu. E dane-se, né? E pronto, é isso. É só isso que vai acontecer com eles. É só isso que vai ser. É óbvio que isso é problema. É óbvio, né? Que isso é a morte da democracia. É evidente que isso é a morte da democracia. Você não sustenta uma democracia assim. Você não consegue manter uma democracia dessa maneira, né? Isso já, aliás, melhor dizendo, né? Melhor dizendo, isso já é o fim da democracia. Por si só. Daniela Fernandes dizendo o seguinte aqui, ó. Deixa eu botar para vocês aqui. Ítalo, você só fala verdades e tem dias que eu não assisto ao programa por pura covardia minha e não querer acreditar no tanto de barbaridades que estão acontecendo e se conseguir enxergar uma saída. Aí Daniela também diz o seguinte, às vezes até coloco no mudo para eu passar o fim da tarde bem. Muito triste em ver as pessoas ainda estão alienadas ao que acontece. Deveria ter mais programas voltados aos jovens. Daniele, vamos lá, né? Acho o seu sentimento profundamente compreensível, extremamente compreensível, tá? Extremamente compreensível. Não pense você que eu vou recriminar você. Só que é o seguinte, boa parte do meu trabalho aqui é justamente te apontar para vocês o problema e deixar bem claro, existe sim solução. A solução está onde? A solução está na natureza mesmo do problema. A natureza mesmo do problema. Né? Então, o problema ele é de que ordem? Ele é um problema de ordem fundamentalmente cultural. Né? Então, é um problema onde você tem, hoje em dia, porque você fala assim, muito triste em ver pessoas que ainda estão alienadas. Esta alienação vem da onde? Esta alienação vem de uma incapacidade imaginativa das pessoas. Se elas passaram por essa seguinte situação, você tá conversando com alguém e aí você, infelizmente, você acaba falando com essa pessoa e você percebe que a pessoa, aquilo que você está falando para a pessoa é inconcebível para a pessoa. É inconcebível. Ela não consegue entender. Eu tive que ouvir esses dias o cara falando assim, mas você acha mesmo que um órgão da envergadura do TSE vai agir politicamente para favorecer o Lula? O cara mandou essa para mim. O que esse cara tá... O que tá passando na cabeça desse cara? Ele não consegue conceber na porca cabecinha dele, na oca cabecinha dele, entendeu? Que o STF... Por quê? Porque o STF, para ele, sempre foi uma instituição séria, de Estado. Né? É sempre uma instituição que
Na pior das hipóteses, o STF, o TSE funciona. Entendeu? É assim que é isso que o TSE para eles se parece, né? É isso que para eles se parece. Então, assim, o que acontece, né? Você com certeza já estiver nessa situação, certo? Já estiveram numa situação em que vocês estão vendo aí essa, né, uma pessoa e a pessoa não consegue conceber que o que você está falando é verdadeiro. Não entra na cabeça dela. Isso, meus amigos, é problema imaginativo. É problema imaginativo. Ana Ritter está dizendo assim: aceitem que dói menos. Ano que vem vai ser o comunismo. Com certeza, minha filha. Você já engordou seu cachorrinho? Você já engordou seu cachorrinho? Porque, Ana, deixa eu explicar uma coisa para você, Ana. Você não faz parte da cúpula. Você não é comunista. Tá, Ana? Tá? Você não é comunista. Você fala assim: parece que vocês perderam. Ha, 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 ha. Não fomos nós que perdemos, você também perdeu. Você não faz parte do time que ganhou. Você não faz parte do time que ganhou. O time que ganhou tá ali rindo da tua cara. Essa é a realidade. Deixa eu explicar para você, Aninha, tá? Deixa eu explicar para você o que é um comunista, para você entender. Você provavelmente deve ter a ideia, né, de que comunismo é aquilo que tem na sua cabeça, né? Então você vê, por exemplo, Cuba, né? Você vê a ideia, não, porque é uma sociedade sem classes, uma sociedade sem exploração, uma sociedade, né? E isso é a ideia do comunismo. Isso é o comunismo. Não, meu cara. Essa é a ideia, né, que os burgueses têm de comunismo. Essa é a definição burguesa de comunismo. Por quê? Porque um comunista, um marxista, ele nunca vai achar que comunismo é uma ideologia que você adere. Um comunista de verdade não pensa assim. Quem é comunista para o Marx? Comunista para o Marx é o proletário que criou consciência de classe. Esse é o comunista para o Marx. Segundo a definição do Marx, nem ele mesmo é comunista, mas isso é uma contradição que ele não resolveu. Então, comunista para o Marx é o proletário que cria consciência de classe. Aí chegou um cara chamado Vladimir Lenin. Já ouviu falar, Aninha? Né? Já ouviu falar de Vladimir Lenin? Né? Vladimir Lenin, ele se colocou, ele é, digamos assim, Marx, ele é o ancestral do comunismo, né? De todas as linhas de comunismo, todos os tipos de marxismo, mas a maioria dos marxismos eles passam por Lenin também. Tá? A maioria das vertentes do marxismo passam por Lenin. Então, o Lenin, ele percebeu o seguinte, assim, olha, não é possível a criação, né, de uma revolução, não é possível fazer uma revolução se você não tiver uma vanguarda revolucionária. E quem é a vanguarda revolucionária? São proletários? Não. Porque vanguarda revolucionária são aquelas pessoas que já saíram, da linha de produção. Eles não são mais membros de uma classe social. Eles são proletários honorários. A maioria dos vanguardistas, né, dos membros da vanguarda, nunca foi proletária na vida. Sabe quantos proletários havia entre os bolcheviques? Zero, nenhum. Não tinha nenhum proletário lá. Nenhum proletário. Todos os bolcheviques vieram da classe média intelectual. Era essa a origem deles. Todos eles eram, na definição do próprio Marx, dos marxistas, todos eles tinham origem pequeno-burguesa. Todos os bolcheviques, todos os comunistas têm origem pequeno-burguesa.
Tá certo? Algum pode até ser, sou filho de proletário, mas classe social não é uma coisa que se passa no sangue, tá? Se você muda de posição dentro do processo de exploração, né, isso na visão do Marx, você deixou de ser daquela classe e foi para outra, né? Só que o Lenin criou esse enxerto, né? Criou essa coisa, né? Então, assim, o Marx, aliás, o Lenin, né? Ele fala assim, o comunista é aquele cara que é membro do movimento revolucionário. Ele é membro da vanguarda revolucionária. Faz alguma diferença se esse cara ele estudou ou não Marx? Não, zero de diferença. Zero de diferença. Faz alguma diferença se esse cara ele realmente ele acredita, né, na utopia final? Não. Também não faz diferença. Também não faz diferença. Faz alguma diferença as crenças pessoais e a atividade pessoal do cara? Também não. Absolutamente não faz nenhuma diferença. Quem é comunista? Comunista é um membro da vanguarda revolucionária. É o cara que está no topo da estrutura revolucionária. Esse cara é o dirigente. Este cara, para o marxista, esse cara é comunista. Porque o cara que está na praxis. Ele não é o cara que está idealizando. Porque idealização é coisa de burguês. Tá certo? Significa que você, Ana, sabe quem é você nessa história toda? Você, meu amorzinho, cadê você? Ela comentou aqui. Gente, não excluam ela, por favor. Aqui, ó. Anne, Simone era comunista, tá? Sei lá que Simone que está falando. Mas significa que você, Ana, meu amor, você tá naquilo que eles chamavam de companheiro de viagem. É aquele cara que até pensa que é comunista, mas ele ainda tem a mentalidade burguesa de um comunista. Ele ainda acha que comunismo é aquela visão, é você ter uma ideologia comunista. Ser comunista é ter uma ideologia comunista. E quem acredita que a ideologia, as ideias é que movem a política e não a praxis, é burguês. Você é uma companheira de viagem. Ou mais conhecida, né, carinhosamente como idiota útil. É isso que você é, Ana. Você, na ideologia, no esquema de pensamento comunista, você é uma idiota útil. Você acha que você é membro do clube, mas você não é membro do clube. O nego vai fechar a porta na tua cara. O nego vai fechar a porta na tua cara. Por quê? Porque os membros do clube, sabe o que estão fazendo? Estão indo comer picanha folhada a ouro lá no South By, entendeu? Os membros do clube estão tomando vinho de 25 mil reais cada garrafa, entendeu? É isso que os membros do clube estão fazendo. Enquanto você está achando que você... porque vocês perderam. Você perdeu mais do que todo mundo. Eu perdi menos do que você, sabe por quê? Porque eu pelo menos sei qual é o desafio que eu vou passar pela frente. Você vai tomar no seu cu ano que vem, porque você vai ser pega de surpresa. Você vai comer cachorro fazendo L. É isso que você vai fazer. Você vai comer cachorro fazendo L. Entendeu? Então, exatamente, né? Exatamente. Esse é o seu destino, minha filha. Então você vem aqui, porque vocês perderam. Porque você aceita que dói menos. Minha filha, você que já aceitou vai doer muito mais em você. Entendeu? Para você que já aceitou, tá aí, ó. Lula ladrão roubou meu coração. Exatamente, vai doer muito mais em você porque você não vai se preparar. Você não vai se preparar. Você acha que você vai comer picanha. Você acha que você vai tomar sua cervejinha.
Você acha que, porque vai vir auxílio de R$ 1.000 ano que vem, e eu vou fazer a festa com esses R$ 1.000. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai comprar picanha a 200 conto, porque é o que vai ter. Entendeu? O seu dinheiro vai valer menos, e menos, e menos, e menos, e menos. O seu dinheiro que está guardado vai valer menos. Pode tirar, não adianta tirar o dinheiro do banco, guardar no colchão. Vai ter inflação, vai corroer o preço do seu dinheiro. Vai corroer o valor do seu dinheiro. Se tiver moeda única, então, na América Latina, pior ainda, você vai trabalhar que nem uma camela, que nem uma jumenta, que você já é, entendeu? Vai trabalhar uma jumenta, entendeu? E vai pagar não só o churrasco folhado a ouro do Lula, mas o churrasco folhado a ouro do Maduro, o churrasco folhado a ouro do Dias-Canel, o churrasco folhado a ouro de Evo Morales, o churrasco folhado a ouro do Fernandes da Argentina, entendeu? É isso que vai acontecer com você. Não adianta vir com bravatinha. Não, Felipe, eu sou comunista, amo churrasquinho de cachorro. Você tá, né, em tilt, que eu sei. Você não aguenta o que eu tô falando para você. Você tá entrando em parafuso já, né? Já tá chegando um ponto que você tá assim, né? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Agora você tá usando deboche, né?